estou numa embarcação aqui no Mar Egeu, perto de Esmirna, para dar a você uma introdução às 7 cartas do Apocalipse. O Apocalipse revela Jesus e as 7 cartas destinadas às 7 igrejas representam Jesus Cristo em meio ao seu povo. Dentro das pinturas mais famosas do mundo está o quadro Mona Lisa, ou La Gioconda, de Leonardo da Vinci. Talvez seja esta a mais famosa de todas as pinturas do mundo. Há, porém, uma outra pintura muito famosa, que é uma bela pintura, uma representação da realidade para todos. Por trás das pinceladas se encontra a mais bela obra de toda a história. Mesmo que em uma breve contemplação da obra, muitos não consigam enxergar ou identificar a figura central e a sua importância para a obra, ele está lá, a figura está lá, não somente sendo o destaque, mas sendo a razão de existência da própria pintura. As pinceladas refletem quem é o protagonista, como também revelam o seu caráter, suas ações e sua supremacia e vitória a despeito das circunstâncias. A obra a que estou me referindo se encontra em Apocalipse 2 e 3, o último livro da Bíblia, e é conhecida como as cartas às 7 igrejas da Ásia. Enquanto muitos ficam discutindo se tal obra se refere a comunidades específicas ou globais, se as implicações se limitam ao passado ou ao futuro, se ela deve ser compreendida de forma figurada ou literal, o verdadeiro cerne da questão é negligenciado, produzindo uma interpretação distorcida da obra. A realidade é que a obra conhecida como As Cartas às 7 Igrejas da Ásia não é um retrato de congregações ou do cristianismo, mas sim um retrato de Jesus Cristo em meio do seu povo. A personagem principal das cartas às 7 igrejas é Jesus. Ele também é a mensagem central dessas cartas. Jesus é a pincelada principal que permeia e une toda a obra. E sem esta visão cristocêntrica, a obra não faz sentido algum e perde o seu verdadeiro valor, o seu verdadeiro poder. As cartas às 7 igrejas não são cartas comuns, nem podem ser comparadas com as outras cartas do Novo Testamento. Diferentemente das cartas ou epístolas do Novo Testamento, que foram escritas por apóstolos, as cartas do Apocalipse não tiveram como o seu autor o apóstolo João, mas sim o próprio Cristo. Conforme o costume da época, cada carta começava identificando o autor da carta. E diferentemente das epístolas, que apresentavam Paulo, Pedro, João e outros como seus autores, Jesus identifica a si mesmo como o autor em cada uma das cartas às 7 igrejas, porque a expressão começa, isto diz, que é complementada pelo empréstimo de imagens da visão de Apocalipse capítulo 1, que descreve a pessoa de Cristo. A expressão escreve nas primeiras palavras de cada carta, reafirma a autoria divina. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Apocalipse 2:1. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Apocalipse 2:8. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Apocalipse capítulo 2, verso 12. E assim por diante, ocorre em cada uma das cartas. A realidade é que Cristo, além de ser o autor das cartas, é aquele que se manifesta e auxilia a cada uma das igrejas em suas reais necessidades. As cartas são o retrato da atuação do Filho do Homem em meio ao seu povo. Na carta à igreja de Éfeso, que está nos versos 1 a 7 do capítulo 2, Jesus sustenta e caminha com o seu povo, no meio do seu povo. Nessa carta, ele se autorretrata como o guardião, o sustentador, o mantenedor. Dos versos 8 a 11 do mesmo capítulo, nós encontramos a carta à igreja de Esmirna. Jesus é a fonte e a certeza de todas as bênçãos. As pinceladas o apresentam como o conquistador da morte, o doador da vida eterna.
Já a carta à igreja de Pérgamo, em Apocalipse 2, versos 12 a 17, nela Jesus é aquele que guerreia contra todos aqueles que se opõem ao seu reino. Ele é retratado por ele mesmo como o oficial, o juiz onipotente. A carta à igreja de Tiatira, a última carta do 2º capítulo de Apocalipse, nos versos 18 a 25, nela Jesus é aquele que executa o seu julgamento contra a imoralidade. O pincel do Filho de Deus traça o retrato de si mesmo como onipotente e vingador Filho de Deus. A quinta carta se encontra em Apocalipse 3, versos 1 a 6, e é a carta à igreja de Sardes. Nela Jesus é o que concede o Espírito Santo e sustenta o seu povo. Ali ele é pintado por ele mesmo como sendo a grande fonte do Espírito vivificador. A carta à igreja de Filadélfia se encontra no 3º capítulo de Apocalipse e vai dos versos 7 a 13. Ali Cristo é o santo, o confiável, o poderoso. Nessa carta, Jesus se retrata como o fiel, o genuíno Messias e o rei que está prestes a retornar. Nos capítulos 14 a 22 do 3º capítulo, nós encontramos a carta à igreja de Laodiceia, a última carta. Nela, Jesus é o fidedigno, o forte. Cristo se autodescreve como sendo a verdade, a testemunha fiel e leal. Como você pode ver, a pintura conhecida como as cartas às 7 igrejas da Ásia, em realidade é um retrato de Cristo no meio do seu povo. É Jesus concedendo proteção, conforto, segurança, julgamento, perdão, salvação e vida ao seu povo amado. Diante da realidade de cada igreja, o Filho do Homem se autorretrata e se apresenta de tal maneira para suprir as verdadeiras necessidades de cada uma delas. Ele não somente é o juiz, mas o remédio, a solução. Seguir seus diagnósticos é o primeiro passo para a liberdade do engano, da cegueira ou da alienação. As igrejas enfrentam diferentes tipos de perigos. Esses perigos são desmascarados para que os servos de Deus possam ter a oportunidade de resistir e manter um relacionamento genuíno com o Criador e Redentor. Em essência, as cartas às 7 igrejas são um retrato do nosso Deus de amor, fazendo de tudo para ter um relacionamento verdadeiro com os seus filhos e concedendo-lhes a vitória final. Por essa razão, as cartas falam e apresentam a recompensa dos vencedores. Esse mesmo Deus, vitorioso, quer se manifestar em sua vida. Ele quer lhe prover o que você realmente precisa. Ele almeja libertar você das garras do engano e lhe conceder a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Você está disposto a fazer parte dessa obra-prima? Está você preparado para fazer parte da galeria de Deus? É o desejo do seu coração permitir que Jesus seja o quadro principal da sua vida? Não apenas o seu pôster de cabeceira, mas também o dono do seu coração? Deus abençoe você mais uma vez, enquanto você percorre a caminhada pelas 7 igrejas para descobrir Jesus, o Filho amado de Deus, o nosso Senhor e Salvador.